Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar o que o pessoal do Sport Center, né? Hoje com o Pascoal, Breiler e companhia. Nessa grande vitória aí do Cruzeiro, né? Precisava, porque nos últimos 2 jogos em casa o Cruzeiro foi derrotado, então precisava mostrar força e voltar a brigar lá em cima. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Sport Center já de volta, agora com a turma toda reunida aqui pra gente fazer este sabadão pra você. Já vamos falar de Cruzeiro e Internacional, mais um jogo deste sábado à tarde pelo Brasileirão e do Cruzeiro. Seu Silas, boa noite, bem-vindo, meu amigo, sempre bom estar contigo. Tudo bom? Boa noite, Glau, boa noite, Breiler, boa noite, Pascoalito, pro fã do esporte também. A gente tava falando antes de entrar, né, Pascoal, que o Cruzeiro tá alternando, joga bem, joga mal, ganha, perde. Mas uma coisa é certa, né? O tal de Caio Jorge não para de fazer gol, né? Esse menino tá brilhando muito. E uma vitória contra um Inter que já vinha abalado, né? Natural até. Mas era uma derrota já quase que cravada, né? Contra o Flamengo, Copa Libertadores. Não tinha muito o que fazer. O Flamengo realmente está jogando muita bola. E agora o Cruzeiro continua aí grudado lá em cima, que eu acho que era essa a ideia, né? Precisa conseguir manter uma regularidade, o que está difícil. Pascoalito, um beijo, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Gláucia, Silas, é sempre um prazer, Breiler, fã de esporte. Assim, o time do Internacional, ele tem lampejos, né? O Internacional fez um bom segundo tempo contra o Flamengo na primeira partida da fase de oitavas de final, né, da Libertadores da América. Mas depois o time se perde completamente, né? Eu não sei se esse jogo vai servir como o ponto de partida para o Roger, porque já há uma pressão muito grande no Rio Grande do Sul para que haja a modificação do treinador do Internacional. Eu não acho isso justo. Eu acho que o Roger tem soluções, o Roger tem capacidade, o Roger tem inteligência para poder sair dessa situação, mas é que às vezes criam estigmas em torno de nome de treinador. Tem gente que fala, mas o Roger vai até um ponto e depois ele não consegue tirar mais nada dos jogadores. Mas será que é o Roger que não consegue tirar nada dos jogadores? Ou são os jogadores que não conseguem oferecer mais do que se espera deles em termos de equipe, em termos de posicionamento, em termos de definição de situações? O Internacional chegou a empatar o jogo hoje, né? Mas aí você vê o comportamento do time, às vezes irregular, tem um jogador expulso, enfim, o time do Cruzeiro praticamente dominou o primeiro tempo, né? O Cruzeiro tomou conta do primeiro tempo. Se você pegar as melhores ações da partida, você vai ver que o Cruzeiro obriga o goleiro do Internacional, para mim, foi um dos personagens da partida. Você pode escolher alguns personagens do jogo. Até pelos gols que sofreu, né, Pascoal? O Rocher, ele vai tomar um gol sensacional. O gol que é... Olha aí. Dá uma olhada, vê se ó, olha aí, Silas. Alá Alex, nosso Alex que trabalhou aqui. Cabeça. Lembra contra o Fluminense em 2003, que ele faz um golaço de cavadinha? O Alex aprendeu comigo, só que eu sou a perna direita. Ah, é? Eu fazia bastante disso lá no Boca Juniors, no Rio. No River do Boca Juniors você faz esse tipo de gol. É bom isso. O time do Cruzeiro, essa alternância de bons e maus resultados é que mostra esta instabilidade do Cruzeiro em termos de acompanhar aqueles que vão buscando a liderança do campeonato, né? Mas o Cruzeiro está mal colocado. Não, o Cruzeiro não está mal colocado. O próprio treinador do Cruzeiro disse que a torcida do Cruzeiro não se animar porque não era time para ser campeão. Lembra disso? Quando o time chegou na liderança do campeonato? E parece que ele tinha razão. Essa alternância de bons e maus momentos. O Caio Jorge está na relação dos 50, na relação chamada larga, dos jogadores para a convocação da seleção brasileira. Eu acho que não é que o João Pedro começou uma temporada brilhante, mas o Caio Jorge tá com o perfume que a bola gosta, né? Então é difícil tirar um jogador com essa qualidade. O William voltou a jogar bem na lateral direita. Então o Cruzeiro tem de onde tirar alguns jogadores. O Matheus Pereira fez um gol que é de tirar o chapéu. Hoje eu tiraria o chapéu, eu botava aqui em cima da mesa, porque ele arrebentou com o jogo. Matheus Pereira, se o Matheus Pereira não for convocado para a seleção brasileira, eu não sei quem será. Também precisa. Breiler, deixa eu te dar boa noite também, amigo, bem-vindo, beijo pra você. Boa noite, Gláucia, Silas, Pascoal, boa noite pro fã de esportes. O Cruzeiro precisava vencer esse jogo de qualquer forma. Vinha de 2 tropeços no Mineirão, derrota pro Ceará, derrota pro Santos, as 2 de virada. E aí o roteiro começa parecido, porque o Matheus Pereira faz aquele golaço, o Inter
logo de cara já empata com o Tabata, e o torcedor do Cruzeiro ficou apreensivo porque não queria sofrer outra virada no Mineirão, outra derrota, e o Cruzeiro conseguiu controlar também os nervos para sair com a vitória. Contou com o lado individual de Matheus Pereira e Caio Jorge, né? Vivem uma fase iluminada, né? Como o Pascoal falou, o gol que o Matheus Pereira faz é uma pintura absurda, porque o Rocher tem quase 1,90 m. É um goleiro muito alto. Para fazer um gol de cavadinha dentro da área de um goleiro alto, o Silas, que é especialista, sabe, é difícil, você precisa pegar na bola com perfeição. Ele tira o peso da bola, porque a bola vai e ela vai caindo atrás do Rocher. É gol maravilhoso, gol perfeito. Aí, atrás do Rocher, e ela passa triscando também a luva dele. A expulsão, ó. A expulsão do Borré, justa. E o Cruzeiro cumpriu o dever de casa, né? Finalmente, de voltar a vencer no Mineirão. O Cruzeiro, até a derrota para o Ceará, era o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, perdeu esse posto para o Flamengo, deixou escapar pontos importantes, mas volta a ocupar a vice-liderança, o time mostrando força nesse momento, se aproveitando também do momento do Inter, né? Eliminação, ainda baqueado, desgastado pelos 3 jogos em sequência contra o Flamengo, mas o Cruzeiro soube também, acho que não foi um jogo brilhante, o Cruzeiro já jogou mais do que isso com o Leonardo Jardim, mas foi um jogo para confirmar que o Cruzeiro também sabe lidar com essas oscilações. E como o Pascoal falou, o momento do Caio Jorge é especial. O Caio Jorge chega a 15 gols, artilheiro isolado. 15 gols tiveram os artilheiros do Campeonato Brasileiro no ano passado. O Alejandro e o Yuri Alberto, e o Caio Jorge, em 20 jogos, né, que é o que o Caio Jorge tem no campeonato, já igualou essa marca, 20 participações em gols, porque também tem 5 assistências, disparado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E na minha visão, Glaucio, é uma posição muito concorrida, mas será uma grande injustiça se o Caio Jorge não estiver na lista do Ancelotti na segunda-feira, porque nesse momento, na posição de centroavante, ele está alguns degraus acima, o momento é melhor do que o momento do Pedro, do Hendrick, de jogadores que já... O João Pedro está bem na Inglaterra. João Pedro está muito bem, deve ser convocado, né, deve aparecer, mas eu vejo que o Caio Jorge, por também ser jovem, um jogador de 23 anos, pela bola que tem jogado, com essa estrela, realmente, dos jogadores que atuam no Brasil, é o que mais merece e o que mais pode também sonhar com uma vaga na Copa do Mundo. Essa disputa está em aberto e é claro que a temporada europeia começou com João Pedro, com o Richarlison voando lá. O Richarlison, você acha que não volta mais? Não, o Richarlison volta. O Richarlison... também fez um gol também. E o Richarlison estava na primeira lista do Ancelotti, mas eu vejo que não sei se o Caio Jorge vai ser titular, mas para ser testado até com um objetivo já com a seleção classificada, eu vejo que o Caio Jorge seria um ótimo nome também para aproveitar esse momento de confiança que ele tem. Até porque o gol que ele faz é um cara que tá com... A cavadinha que ele dá é espetacular. Pois é, e ele tem feito gol todo jogo, Pascoal, mesmo quando o Cruzeiro perde. E os 2 próximos jogos da seleção brasileira, digamos assim, são factíveis, né? A seleção do Chile é a baba do boi cansado, né? É um negócio, olha, a seleção do Chile é um negócio terrível. Como que é a baba do boi cansado? O time do Chile é um negócio, assim, assustador para quem já viu o Chile ser campeão, inclusive, da Copa América, né? Para quem já viu o Chile de alguns jogadores, como Isamba Morano, Caselli, eu posso enumerar... o Vidal mesmo, né? Vidal, posso enumerar um monte de jogador chileno com muita categoria, jogadores de primeiro mundo. E jogaram na Europa com muito brilhantismo também. Agora, e depois vai jogar contra a Bolívia. É que o jogo contra a Bolívia, da seleção brasileira, deve ser levado para o estádio de El Alto, que é o estádio onde tem o aeroporto, que fica a 4.000 metros acima do nível do mar. É alto mesmo. É alto mesmo. Então, essa tentativa da Bolívia, eu não sei como é que vai ser essa experiência para o técnico da seleção brasileira. O filho dele, o David Ancelotti, passou por isso numa altitude menor, 2.830 metros, e ele vai jogar a 4.000 metros com a seleção brasileira. Eu acho que ele nunca imaginou isso, né?
Aqui Dom Carlos, acho que ele nunca imaginou jogar Nem nós, 4 né, mil. Pascoal? Não, eu já tive lá. Eu assim, não que o Ancelotti estaria nessa situação, né? Nem ele, nem nós. Então, porque é o seguinte, jogar a 4 mil metros é complicado. É complicado. Jogar 3.660, que é La Paz, o aeroporto fica a 4 mil, aí você desce até La Paz. Agora, se você vai jogar lá no estádio de El Alto, que é lá em cima, perto do aeroporto, é pior. Ou então, vai jogar em Oruro, 4.100, acima do nível do mar. Mas até por isso eu levaria mais sangue jovem, Pascoal, É. para lidar com esse tipo. E o Caio Jorge, voando, 23 anos, pedindo passagem, aproveita João Pedro, pega esses caras... Você também é novo. E faz um time mais rejuvenescido para lidar com esse batido. Não faria sentido nenhum, por exemplo, convocar o Neymar e deixar jogadores de mais pulmão, de mais físico. Neymar, esse é outro caso que a gente vai ter que pensar, né? Porque com essa nova lesão, com esse edema, a CBF comunicada que ele tem um edema na coxa, puxa vida. A gente vive essa expectativa e às vezes tropeça com a realidade, né? Vamos trazer de novo aqui para o nosso jogo Cruzeiro e Internacional os números dessa partida. E até vocês tocavam um ponto, né, na fala inicial da questão de quanto esse Inter tem oscilado muito dentro dos jogos e também, né, nos jogos em si. E também é o caso do Cruzeiro, né? O Cruzeiro também tem alternado muita coisa. Eu acho que é o que tem sido problema para os dois lados. Mas aí, no lado do Internacional, a desclassificação, enfim, né, o contexto geral, acho que acaba pesando muito mais. Está aí na nossa tela, ó, posse de bola 44,5 a 55,5, finalizações 15-4, certas 7-3, ações na área rival 16-12, escanteios 5-1. Óbvio que para esse Internacional também esse revés de hoje acaba pesando mais, já por conta dessa pressão do Roger. E para um Cruzeiro, pensando que meio de semana já temos Copa do Brasil e temos um jogo grande, um clássico, chegar ainda ali entre os primeiros do Brasileirão, com a confiança um pouco melhor, também é importante esse jogo de hoje. Esse é um resultado que, primeiro, traz paz para o elenco, né? Porque vinha de 2 derrotas e um empate, se não me falha a memória. Vinha 3 jogos sem vencer, 2 derrotas em casa e um empate fora. Teve o jogo contra o Botafogo, né? Que vence fora de casa, mas eram 2 derrotas em casa e o empate com o Mirassol. E o empate com o Mirassol. Então, assim, precisava dar uma resposta para a torcida, principalmente em casa. Porque o torcedor do Cruzeiro vai. O torcedor do Cruzeiro compra a ideia do Cruzeiro dentro da competição e hoje foi o dia, né? Hoje todos esperavam pela vitória do Cruzeiro, veio a vitória. Acho que se você analisar todo o contexto da partida, os números mostram claramente o que aconteceu no jogo. É só você ver o número de acertos nas finalizações, você vai ver que o Rocher foi um dos personagens do jogo, o goleiro da equipe do Internacional, que fez algumas defesas espetaculares. Agora... o time do Cruzeiro tem que encontrar o padrão de jogo. O que é padrão de jogo para você que está em casa? É encontrar uma estabilidade, uma linha de regularidade. E é difícil encontrar isso. É difícil. A gente encontra o padrão de jogo no Flamengo, a gente já não vê no Palmeiras, a gente já não vê no Botafogo, a gente não vê no Atlético Mineiro, porque são estilos de jogo que ainda precisam de complementação. Não estão definidos de maneira ampla. A vantagem, Pascoal, desculpa, que o Cruzeiro tem uma estrutura pronta que funciona bem, né? Quando joga com essa formação aí completa, os 11, e hoje foi, né? O William voltando, Matheus Pereira, Caio Jorge, Wanderson e Christian nas pontas, o Cruzeiro flui melhor e joga na rotação que o Leonardo Jardim sempre pretendeu pro time. Isso daí facilita o trabalho até para lidar com esse tipo de oscilação que é normal, todo time vai viver. Porque esses jogadores já entendem que quando eles perdem a bola, o Silas fala muito isso, quando perde a bola o cara tem que dar pressão. Não tem, quando perde a bola você não tem que ficar torcendo para a bola sair ou torcendo para o adversário não dominar. Perdeu a bola, já dá pressão no cara, né? E as figuras que foram contratadas, né, Dudu, Gabigol, eles estão entendendo que o momento agora é de colaborar. Não vai entrar jogando, a gente já viu que o Gabigol entra e já dá uma chapada no gol lá, ou seja, está feliz de estar fazendo parte de um trabalho vitorioso. Como você falou, a torcida está comprando a ideia e o trabalho do treinador, que é muito bom e que quando dá entrevista também fala claramente o que está acontecendo. Calma, é um trabalho ainda, uma formação e que vai acontecer e está acontecendo, né? E hoje foi um jogo didático também, Silas, para entender por que o Gabigol tem dificuldade de jogar.
de titular, né, com o Léo Jardim. É muito falado isso, né? Até alguns torcedores do Cruzeiro gostariam de ver mais minutos do Gabigol. E olha só, o cara que tem essa frieza na frente do gol, que é o Caio Jorge, que tem 15 gols no campeonato, que tem 5 assistências, não dá para ser barrado. Então, como centroavante, não dá para o Gabigol. Aí o Gabigol recuou, passou a ser mais um articulador, como foi nos tempos de Flamengo, e aí para disputar a posição com o Matheus Pereira, que oscilou também, né? Começou a temporada ali, discutindo se ir embora ou não do Cruzeiro, ficou e retomou seu melhor nível que a gente viu no ano passado. Então o Matheus Pereira, jogando a bola habitual, e hoje foi mais um jogo dele. O lance do Gabigol, então já entrou mostrando serviço. Fica difícil para falar em Gabigol titular. E o Gabigol, como o Pascoal falou, tá muito tranquilo em ser o coadjuvante no Cruzeiro, porque sabe que o Leonardo Jardim não tá cometendo injustiça, não tá de sacanagem com ele, está simplesmente respeitando um momento melhor dos concorrentes na posição. E o Cruzeiro, até o Gabigol, mesmo quando entrou, e acredito que alguns cruzeirenses têm isso, né? Quero ver mais o Gabigol, ele mostra que tá afim, ele mostra vontade, ele tenta se adaptar, mas hoje, indiscutivelmente, não há espaço para o Gabigol titular. Gol motivado, o Gabigol que não tem criado o caso, e isso para mim não deveria ser assunto. O jogo contra o Inter mostra mais uma vez que o Leonardo Jardim acerta em ter Caio Jorge como referência e o Matheus Pereira como articulador principal. Fala, Silas. E aquele lance do Borré ali, aquilo ali já é calentura de quem tá no momento delicado. É espanhol, né? Calentura é cabeça quente, o cara já tá... porque ele entra uma vez, ele entra na segunda aí, ele tava como reserva, ele entra no lugar do Ricardo Matias. Depois. Então, assim, entrou, aquela expulsão foi aos 64 minutos, ou seja, começo de segundo tempo, 15 minutos de segundo tempo praticamente, 10 minutos de segundo tempo. Acabaram de entrar. Então, você vê que já é um reflexo do ambiente, ele e o Ener Valencia já perderam lugar pro menino, mas pro Roger não foi bom porque o menino não aconteceu ainda. Começou bem, deve ter uma continuidade boa também, mas o Inter foi um dos que melhor contratou e mais contratou. Mas com todo esse elenco, quando o Alan Patrick não está jogando, é um Inter diferente. O Alan Patrick bem, né? Porque ele é o articulador. Hoje não brilhou o Alan Patrick. Não, já faz alguns jogos que está com um peso muito em cima dele e não está acontecendo. Foi o que você falou. Contra o Flamengo no Maracanã, nas oitavas, no jogo de ida, primeiro jogo, segundo tempo, e contra o Atlético Nacional de Medellín também. Eu perguntei pro Roger no intervalo, o que você falou pro Alan Patrick no intervalo? Ele falou, você viu a jogada que ele fez? Ele brincou comigo, né, o Roger? Porque realmente ele fez os 3 gols, mas depois que o Nestrosa foi expulso. Então, assim, é um Inter num momento delicado. Então, já que vocês puxaram o Inter, antes até de outros números, vamos trazer os números do Roger, então, nesse trabalho no Internacional. Óbvio que chega a cada jogo agora muito pressionado, né? Pelo que esse Inter já apresentou mesmo dentro desse trabalho do próprio Roger. Também o Silas lembrou aqui, né? A janela inicial de temporada que fez esse Inter. São 32 jogos para 11 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 43,8%. 41 gols marcados e 42 sofridos. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, ou seja, segue só com essa frente de Brasileirão. E nesse momento, na classificação, o Internacional é o 12º, com 24 pontos. 5 pontos do Z4 e a 5 pontos de conseguir vaga na Libertadores. Vaga de Libertadores, mas aí seria só essa briga também, né, Breiler? Muito distante pensar... que a gente falou muito de um Inter lá no início da temporada que brigaria por títulos, de um outro Internacional, mas que teve bons momentos nesse trabalho do Roger, mas que no geral também não aconteceu. Mas acaba sendo uma temporada frustrante para o Inter, Gláucia, porque no ano passado, com todo o impacto das enchentes, o Inter se reestruturando, era até aceitável lutar por vaga na Libertadores, e o Inter teve aquela arrancada, sequência de vitórias e de invencibilidade com o Roger, que ajudou muito o Inter a carimbar a vaga para a Libertadores, e o torcedor estava com uma expectativa maior na temporada, sabendo, com Ener Valencia, com Borré desde o início, Alan Patrick no seu melhor nível, e começa bem o Gaúcho, evita o octa do Grêmio, volta a ganhar um título, e aí reseta, porque volta ao mesmo lugar do ano passado. Agora o que resta ao Inter? Tentar mais uma arrancada
para no máximo conseguir vaga na Libertadores. Então, girar em círculo para o torcedor colorado, que já está chateado, que já está há muito tempo querendo voltar a conquistar um título de expressão e tinha as Copas como a grande aposta, é realmente uma frustração que a diretoria vai ter de assimilar. É preciso, nesse momento, ter frieza, né? Saber analisar. Do lado do Roger, é um treinador que pelo menos está inquieto, tentando fazer alguma coisa diferente, mas os jogadores não respondem. Tudo que ele tem tentado, já tentou até fazer uma linha de 3, agora com a cartada do Alan Rodrigues, um reforço que chegou que ele usa pelo lado direito, hoje nem conseguiu funcionar porque o Cruzeiro marca bem por ali, tem o Wanderson, ex-Inter, que recompõe o tempo inteiro, o Kaique Bruno também marcou bem, cuida do setor, o Alan Rodrigues não teve muito espaço para explorar, mas fora isso, é preciso também que se cobre dos jogadores. O Inter tem muita gente cascuda que está devendo também. Vou ter que te interromper porque Leonardo Jardim falando já depois dessa vitória. Vamos ouvi-lo. E mais uma vez, Caio Jorge brilhando, né, como sempre. Matheus Pereira também. Esses dois aí estão fazendo um campeonato dos melhores que já fizeram na carreira deles. Principalmente o Caio Jorge. É a melhor temporada do Caio Jorge. Espero que continue. Já igualou os artilheiros do Campeonato Brasileiro do ano passado. Espero que continue fazendo gols e ajude o Cruzeiro a vencer, né? Matheus Pereira também. E todo mundo que entrar, né? Tem o Sinisterra aí agora, que vai poder ajudar também. Talvez aí no lugar do Wanderson, eu acho. Espero que ele brilhe muito aí com a camisa do Cruzeiro, porque jogador bom ele é. E será que o Caio Jorge vai ser convocado? Na pré-lista ele tá, né? Matheus Pereira também tá jogando bem. Mas vamos ver. A chance maior é do Caio Jorge. Mas, vamos ver aí. Tomara que seja convocado. Apesar que pode atrapalhar um pouco, né, os planos do Cruzeiro aí. Porque vai jogar bola, né, vai ter 2 jogos aí com a seleção, né? Se for, logicamente, né? Se for convocado. E vai cansar o jogador, né? Mas é bom até que valoriza ele. Espero que ele não machuque também, né? E que continue fazendo gols aí. Então é isso, galera, já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.